Olá, tudo bem? Esse cara aqui mostrar para você daqui que eu tô com um som da Multilaser. Tá vendo aqui, ó, tipo torre. Som bonito, ele tá novo. Esse som saiu da garantia. Com uma semana que saiu da garantia, deu aquele apagão, né? Eu dei um apagão e quando o cliente ligou o aparelho, ele não funcionou mais. Tô aqui com o modelo dele aqui, né? Até já desconectei aqui para folgar um pouco o fio lá em cima, né? Para ver se não era nada nas chaves, mas não, tá tudo correto na chave, não é nada na chave. Então o modelo dele, deixa eu ver aqui o modelo desse aparelho, né? Rapidão, só que botar ele aqui pra gente ver o modelo dele. Tô só com uma mão aqui e filmando. Olha, o modelo desse aparelho, tá? Se eu melhorar aqui a imagem, é SF3443. É o modelo do aparelho. E já também desparafusei aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo. Tá aqui o console, né, de controle, e lá embaixo está a placa da fonte. E eu já tô notando já lá embaixo, né, que tem ali, ó, se dá para você ver aqui, vou paralisar aqui um pouco. Você tá vendo, ó? Pegou fogo ali embaixo ali, ó. Aqui tem duas opções, né? Você aparentemente tá parecendo ser aqui a placa da fonte. Aqui tem duas opções. Ou você troca a placa da fonte inteira ou recupera. Nós vamos tentar. Tá colada, né? A placa da fonte aqui, eu já desparafusei, mas tá colada, né? Olha só, descolou, tava colado lá embaixo. Pronto, olha só aqui onde queimou aqui, ó, onde tá queimado, viu? Bem no centro você vê aí queimado. E nós vamos tirar essa placa aqui do lugar para fazer aí uma análise para ver se a gente consegue recuperar essa placa ou se vai ser colocada outra no lugar, ok? Tá aqui a placa da fonte, né? Tiramos de lá do aparelho, tá aqui onde pegou fogo, né? Onde entrou em curto, queimou a placa, tá aí bem no centro, bem tá meu dedo aqui, ó. E aqui vários componentes, né? Queimaram, né? Fumaçaram mesmo aí, que não tem, nem aparece o componente. A gente vai ver se a gente consegue encontrar aqui o esquema para recuperar essa placa ou colocar outra no lugar, né? Ou se não colocar a mesma, vamos adaptar uma placa que tenha a mesma voltagem e a mesma amperagem, tá? Para ali substituir ali no console para voltar a funcionar. Mas vamos ver se a gente consegue recuperar essa placa aqui. Olha, aqui está o estrago feito na placa, né? Eu tô só mostrando para vocês, vou dar um zoom aqui, vou até deixar a foto aí para vocês verem melhor. Olha aí, ó, estourou lá o controlador, né? O circuito controlador, circuito integrado, estourou capacitores, fundiu a placa, vários resistores também se fundiram. E se não encontrar os componentes para fazer a substituição, essa placa está inoperante. Já pesquisei aqui quanto está ela, né, aqui na internet, e eu encontrei essa placa que também vem na Gradiente por R$280. Então eu vou ter que falar com o cliente aqui para ver se ele vai mandar fazer o pedido da placa para a gente colocar, ou vamos fazer um teste aqui numa adaptação para ver se funciona bacana. Mas primeiro eu vou ter que conversar com ele se ele aceita a adaptação da fonte ou se ele vai comprar a placa original, ok? Aí eu volto aí mostrando para vocês como que ficou esse equipamento. Vou fazer um teste aqui, né? Logo de cara, você que quer tirar a dúvida se a placa da fonte era só o problema era esse, faça como eu fiz aqui, ó. Eu coloquei aqui as duas pontas de prova, né? O positivo no vermelho, tá lá vendo, você tá vendo aí, né? Deixa eu melhorar aqui a imagem. E o negativo no preto, né? Justamente no cabo conector que conecta aqui na placa, né? Porque essa placa, ela tem entrada, né? Que é aqui, ó. É o AIN, né? ANC. E tem saída, que é o out, né?
Tem GND e tem VCC. O GND é o negativo, o VCC é o positivo, né? O GND é o terra. Então, partindo desse princípio, conectamos ali as pontas de prova ali, ó, na entrada deles, né? Dos conector aqui, ó. Tá aqui o conector. Aqui tá indicando a voltagem, 20 volts. Esse som trabalha com 22 até 24 volts no máximo, né? Com uma amperagem, você tem que usar aí 5 amperes, vai ficar legal. Então tá aí conectado aqui na fonte de bancada. E aí eu vou aumentar o volume. Acusados roubaram dois relógios. Tá funcionando tudo, ó. O Emily Moraes. O problema... 92 News. Um oferecimento. Colégio... O problema é só a fonte. E a voltagem tá aqui, ó. Eu tô usando uma voltagem de 20 volts, né? Você pode fazer um teste. Mas essa placa, que é a placa dela, que tá queimada, tá aqui a placa dela aqui, ó, fora do lugar. Essa placa, ela é 22 volts, trabalhando com 5 amperes, né? A gente fica lá, acha legal, né? Só que você vai testar essa placa original aqui, ela não dá 5 amperes, né? É só migué. Mas é isso aí, um abraço aí pra você. A gente vai fazer a substituição da placa, né? Da fonte. Esse cliente aqui disse para fazer uma adaptação. A gente vai fazer uma adaptação com uma outra fonte. E você vai ver aí a gente fazendo a adaptação aí, colocando, né? Essa fonte aqui não conseguiu o esquema dela. Embaixo aqui, ó, todo queimado aqui. Vários componentes foram danificados. Mas essa fonte vai ficar aqui para ver se a gente aí consegue recuperá-la e deixar ela aí já para um outro vídeo. Mas vamos colocar uma fonte. Já conversei com o cliente disse que pode colocar uma fonte substituta aí. A gente vai fazer a adaptação, colocar no som, dar a garantia para o cliente e entregar para ele, tá? O cliente dessa caixa, eu quero até deixar registrado aqui no YouTube. Como é que é o nome dele aí, ô Victor? É o Jairo, nosso amado Jairo aí. Jaime? É o Jaime. Essa caixa queimou aqui no apagão, naquele apagão que teve aí há um tempo passado, né? E agora que ele trouxe para arrumar, que ele teve tempo trabalhando aí. E a gente vai fazer aí essa alteração aqui, colocando uma placa da fonte substituta. Um abraço, Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho eu volto já colocando a placa no lugar e ensinando para você como é que coloca a placa substituta. Já de volta aqui para mostrar algo para vocês, né? Olha o tamanho dessa fonte aqui, desse som. Mas não se engane com o tamanho. Essa fonte aqui eu fui testar ela legal, 22 volts, com no máximo 3, né? Ela oscila entre 3 e 4 amperes. E ela fica oscilando. Essa placa vem no som que nós estamos aqui com ele, né? Que é um Mondial. E vem também na Gradiente também. O problema de tudo isso é que eu tô com uma série de fontes aqui, ó, que a gente pede. Faz pedido dessas fontes. Elas vêm sem a capa, né? E para justamente fazer esse trabalho de adaptação quando não encontra essa original. Eu separei duas fontes aqui, né, que são bem pequenas essas fontes, mas a fabricação dela me surpreende porque essa fonte aqui ela é 20 volts por 5 amperes. Olha o tamanho dela. A gente foi testar e bateu legal. Essa aqui é 19 volts e 3 amperes. Já essa daqui, ó, é 12 volts. Olha o tamanho da fonte. Entendeu? 12 volts por 6 amperes. Então tem fonte grande aqui que não dá amperagem. Já tem umas pequenas que na construção, na fabricação é legal. Então nós vamos escolher uma dessas aqui para justamente fazer aí o nosso projeto, que vai ser essa aqui, que é 22 volts por 4 amperes, totalmente blindada, vem com os lugares para soldar, né? Fazer aí a adaptação. E é essa fonte que nós vamos usar, porque ela trabalha com uma amperagem legal, que é compatível com o som, né? E também com a voltagem. Beleza, então? Então é isso aí. Vai deixando seu like, ativa os sininhos para notificações, compartilha o nosso canal, né? E Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Não deixe de dar o seu like aí. No princípio, nós vamos fazer os meninos que vêm da escola passando aqui fazendo o maior barulho, né? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tirar os conectores, ó. O conector de entrada de corrente, né? Que vem daqui, ó. O conector de entrada de corrente, olha aqui, AC. É esse conector maior.
E esse conector maior, ele pega na placa justamente onde tem IN, aqui ó, o maior, tá? Que é a entrada. Então esse conector maior aqui, tá? Nós vamos deixar ele no lugar, esse conector, e vamos tirar esse conector que tá aqui, ó. Tanto esse, deixa eu melhorar aqui a imagem, tanto esse conector aqui, como esse conector. Vamos tirar o da entrada de corrente e o de saída, tá? O de saída alimenta todo o circuito e o de entrada é o que vem da concessionária, né? Da rede elétrica da rua, né? Então, para que isso? Para que nós venhamos usar os conectores certinho lá na fonte que vamos fazer a substituição. Então vamos tirar aqui os dois conectores daqui, tá vendo dois, né? Vamos usar esse aqui, tirar ele daqui e vamos usar aqui, ó, na entrada de voltagem dessa fonte que vamos usar no lugar dessa. Como eu falei anteriormente, essa fonte foi testada 22 volts por chega a quase 5 amperes, né? Suficiente para trabalhar, porque aqui na nossa fonte de bancada a gente descobriu que ela trabalhando no máximo, ela trabalha com 4 amperes. Então, beleza. Então nós vamos tirar esse plug aqui, né? Esse conector, aliás. Vamos soldar aqui, ó, na entrada de corrente. E esse conector aqui na saída, tá já controlado e estabilizado, que é da fonte, né? A fonte secundária, porque na fonte lá, você vê logo aqui, ó, há uma divisão, ó, entrada, fonte primária e fonte secundária. E aqui deu problema justamente na fonte primária, na entrada de corrente lá que fechou curto, né? Então, para entender, vamos tirar os conectores daqui, né, que liga ali os conectores de dentro da caixa. Esse maior é a entrada de corrente, vamos colocar na entrada de corrente da fonte. Esse menor, que é a saída, de 12 volts controlada, aliás de 22 volts controlada, vamos colocar aqui na saída de 22 volts. Para quê? Para facilitar as conexões lá. Quando a gente colocar essa fonte no lugar, nós vamos colar ela lá, a gente só vai conectar os conectores que estão aqui, ó. Fica muito mais fácil para a gente trabalhar, né? Então é isso. Você que trabalha com esse tipo de som, adquire fonte, você compra no Mercado Livre aí, né? Também na Shopee, eu acho que já vende já também. Você pega sempre fontes assim, ó, avulso, sem a caixa, sempre pede uma amperagem certa. Eu comprei um lote de fontes aqui, de 12 volts por 5 amperes. Quando eu fui testar, as fontes não passavam de 1 ampere. Aí lá o vendedor tá enganando, né? Então tome muito cuidado quando você for comprar, para você não falhar. Temos outra aqui também, ó, que seria a fonte que eu iria colocar lá no som. Mas aí eu fiz o teste, ela tem a mesma potência dessa aqui, tanto em watts, né? Essa aqui trabalha com 65 watts, essa aqui também é 65 watts, pelo tamanho que ela é. E essa aqui também eu não botei ela, porque eu fui ver, essa daqui estava dando 30 watts, 2 amperes e 22 volts. Então essa aqui está descartada. Vou botar bem aqui. Então vamos usar essa aqui, que foi a que mais se adequou, para fazer um trabalho de qualidade para o cliente. Se inscreva, ative o sininho para notificações, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal. E é isso. Vou aqui soldar os conectores aqui e já volto ali para colocar lá no som. De volta aqui, né? Já tiramos os conectores da placa danificada e colocamos aqui, ó. Preste atenção na hora de colocar, né? O conector maior. Lembre-se que o conector maior é na entrada de corrente, onde entra o cabo de energia que vem da tomada, né? E aqui a saída é justamente o menor, que vai alimentar o circuito. Vamos para o circuito, ok? Então tá aqui, ó, só para você entender. Então tá aqui o maior aqui na entrada de corrente, ó, que vem aqui do cabo, olha só. E o menor, tá aqui o menor, que é a saída, né, de 22 volts já controlada, vai entrar aqui no menor. Cuidado, né, se a fonte que você conseguir, teste ela, né, com multímetro, use o multímetro aí, né, tenha certeza que ela é uma fonte compatível, né. Essa caixa trabalha até com 19 volts, né. Já fiz um teste com a fonte de bancada aqui na fonte de bancada e deu
ela trabalhou até com 15 volts, tá? Mas a fonte que vem de fábrica é 22 volts. Tem algumas placas idênticas a essa, que é 24 volts, tá? Mas essa aqui é 22 volts. Bem, então, preste muita atenção na hora de colocar aqui a posição, tá? Aqui, ó, dos conectores, tá? Observe se os conectores estão com a posição correta. Como assim? Olha só. Vendo o conector desse lado, né, que é o lado que aparece aqui, ó, os pinos, o negativo é desse lado e o positivo é desse lado, ok? Já na entrada de corrente, aliás, ratificando aqui, né, tá? Deixa eu virar aqui para você ver, tá aí, ó, virando ele, o positivo é do lado, tá? Ó, nessa posição aqui, ó, é desse lado ali, ó. Tá vendo lá o preto? Positivo é desse lado. Tá? Deixa eu virar aqui melhor. Deixa eu aqui melhorar aqui a imagem. Bora ver aqui. O positivo é desse lado aqui, ó. Tá vendo? Se botar nessa posição, fica do lado esquerdo o positivo e o negativo do lado direito, vendo os pinos desse lado, os pinos do conector, tá? Já aqui na entrada de corrente não tem posição não, né? Às vezes vem um preto, um branco, um vermelho lá, mas não tem posição porque a corrente aqui ela é uma corrente que entra e circula, é AC, e já a saída aqui é DC. É uma corrente de posição, né? Tem positivo e negativo. Então aqui, observe aqui, ó, que vendo o plug dessa posição, tá? O vermelho tá aqui, ó, no meu polegar, vendo ele dessa posição. Veja bem quem é o positivo e negativo na hora de conectar. Eu vou aqui mostrar para você, só com uma mão aqui filmando, mas vai dar certo, tá? Olha só a posição que vai ficar lá, ó, viu? Vai ser assim, ó, ok? Notem aí a posição vermelho, dá certinho com o branco aí, ó. Dá pra ver? Deixa eu melhorar aqui mais a imagem. Olha só, o vermelho, ó, tá aqui do meu lado direito, nessa posição. E ela, na fonte, vem, tá, o fio branco. Muitas fontes tem lá a marcação, né, do positivo e o negativo. Agora eu vou ligar aqui o cabo, né, o conector que vem, ó, lá do conector do cabo da fonte, né? Vamos conectar aqui também. Então vai ficar assim, ó, tá? Tudo conectado bacana. Você tem que comprar uma câmera legal para mim, porque esse celular às vezes não ajuda com a imagem, né? Deixa eu ver aqui se dou aqui. Olha só, vai ficar assim, ó. O maior é a entrada de corrente e o menor, onde tem aquele pino quase marrom, né? É a saída. É só respeitar a posição do positivo e negativo. E agora a gente vai testar. Eu vou ligar ela aqui, né? Botar o cabo, testar na fonte. Sempre use uma lâmpada em série, como tá aqui, ó. Ali embaixo, aqui embaixo da bancada, né? Tem uma lâmpada em série, olha só. Numa tomada. Por segurança. Aparelho já funcionando, ó. Você tá vendo aí, ó, tá ligado. Apareceu. E eu vou voltar aqui depois, porque eu vou colocar cola quente, né? E depois que a cola quente estiver lá, eu vou empurrar os conectores para ficar eles presos na própria fonte e colar a fonte aí. O som tá aqui já
funcionando. Só botar aqui com ele aberto mesmo para você ver. Olha só. Vou ligar aqui o power, standby, né? Ó. É só uma vez, eu acho. Só uma vez. Modo Bluetooth. Ó, ela já disse modo Bluetooth, né? Deixa eu colocar aqui o mod para botar no rádio. Modo auxiliar. Modo auxiliar. Ela fala, né? Ainda em português. Modo rádio. Olha só, modo rádio. Para aqui. Modo Bluetooth. Por causa dos direitos autorais da música. Então, tá aí, né? Só vou parafusar agora ela no lugar. Entendeu? Antes eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês. Eu vou deixar aberto de novo aqui, né? Para me tirar a fonte do lugar, para colocar uma cola quente ali, ó, nos conectores, para eles ficarem justo na placa. Faça um teste antes que você for ligar no aparelho, para não causar nenhum dano aqui, ó, a placa principal, né? Você testa a fonte, vê se a voltagem está normal, para ver se a posição do positivo está indo para o fio vermelho mesmo e o negativo tá certo, tudo certo. Porque, como eu falei para vocês, tem uma variedade de placas, né? Eu tenho aqui uma variedade de placas da fonte, ó, de diversos tamanhos, ó. Olha só. Então é bom alguém que trabalha, como a gente trabalha com muita montagem aqui, placa Bluetooth, a gente sempre compra e já deixa elas aí para uma eventualidade dessa, para substituir uma placa dessa. A placa que é muito cara, eu pesquisei ela lá, né? Encontrei sem o frete placa de 280, 360. É muito caro as placas às vezes, né? E mais com a mão de obra, você compra uma placa de 380, você vai dar um valor para o cliente, aí você cobra para o cliente aí quase 600 reais. Aí quanto melhor fazer o serviço e baratear o serviço para você pegar o serviço do cliente, foi um serviço perfeito, né? Também não vale a pena fazer um serviço que não presta barato e fazer um serviço que não presta, né? Então por isso que a gente dá garantia legal, vai testar aqui, vai levar para o cliente aí, para o cliente correr pro abraço, ok? Então é isso. Eu só vou fazer lá o que eu falei, né? Parafusar tudo, colocar cola quente ali, ó, para os terminais ficar bem unido na placa, né? Para não ficar nada aqui aparente, né? Até a cola quente vai isolar. Vou parafusar ela e já volto para mostrar para vocês. Pronto, tá aí, ó. Ali, como eu falei nos conectores, eu coloquei cola quente, olha só, estão tudo colado ali, ó, para não sair do lugar. Ali o outro também é a mesma coisa também, ó, tá? E a placa tá colada com cola rápida, né? Aqui, lá embaixo no console do MDF, para não sair, né? E agora vou fechar o som, né? Vou parafusar ela e vamos aí ver como é que vai se comportar. Beleza? Olha, não vai esquecer de deixar o seu like, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Ative os sininhos para você receber nossas novidades. Se inscreva, não deixe de se inscrever, né? Vem muita novidade por aí, né? Eu tenho muito vídeo gravado, eu vou estar tentando disparar toda semana aí 2, 3, 4 vídeos, porque o tempo às vezes não dá, né? Mas a gente tá com uma série de vídeos que eu gravei já, de amplificadores e montagem de amplificadores, e eu também vou estar liberando aqui no nosso canal, tá bom? Pronto, já no lugar, tá? Vou só parafusar aqui o console, né? Parafusar ele todo, parafusar tudo aqui e já mostro testando para vocês. Tá aí o som tocando, galera. Baixar aqui por causa de direitos autorais, ó, tá aí, tá funcionando. E eu esqueci o copo ligado. Derramou água todinha do copo. Funcionando, vou aumentar um pouco aqui para vocês ouvirem. Baixar aqui por causa de direitos autorais. Então é isso, o som tá funcionando bacana, né? O problema desse som era só a fonte, né? O cliente vai ficar alegre aqui só, né? Porque ele me pediu muito que deixasse essa iluminação. Tá aí, ó, beleza, então era isso. Tá, obrigado aí por estar conosco, né, assistindo aí nossos vídeos. Às vezes eu quero pedir até desculpa de não fazer um vídeo detalhado, né, colocar um equipamento na bancada,
e fazer um vídeo detalhado. Às vezes a gente mostra logo o problema, né? Não diz aí o que é que aquele circuito faz, o que é que aquela peça faz. É o tempo, né? Se a gente for parar aqui na loja para pegar um equipamento eletrônico e aí for destrinchar ele em todos os detalhes, eu digo para vocês sinceridade, não vou fazer nadinha, porque aqui na loja, louvado seja Deus, chega em média 5, né, 8 aparelhos por dia, 10 aparelhos por dia, e a gente não para. E Deus tem abençoado, né, grandemente, né? A gente só tem a agradecer, tá? Por o que Deus tem feito aqui na nossa loja. E também quero agradecer a vocês também, já pedindo que Deus venha abençoar cada um de vocês em nome de Jesus, por estar curtindo nossos vídeos, tá bom? Então, até a próxima aí, tá? Tem vídeos novos que vem aí, a gente vai colocar toda semana 3 vídeos. Então, curta os nossos vídeos aí, compartilhe, ative os sininhos e não deixe de se inscrever e também dar o seu like, né? Muito importante. Um abraço, até a próxima. Deus abençoe.